Olá, gente! Sejam bem-vindos a este canal. Estamos de volta. Passei um tempinho um pouquinho off, né? Sem postar nada. Não que eu não quisesse, mas assim, as demandas estavam exigindo um pouco mais de mim. Para quem não me conhece, eu sou Enaide Fernandes, sou professora universitária, já atuo há 6 anos no ramo do ensino superior. Sou doutoranda atualmente, né, em educação, mais especificamente na linha de História da Educação, e também trabalho com assessoria e mentoria educacional. Então, para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Aqui nesse canal a gente compartilha um pouco sobre vida acadêmica, sobre a vida de professora, né, e sobre as minhas experiências. Então, meu objetivo aqui, né, poder ajudar vocês de alguma forma. E em virtude disso, nós estamos começando uma nova série aqui no nosso canal, que eu estou pensando em intitular de Trânsfugas, que é um termo utilizado por Pierre Bourdieu, é um sociólogo francês muito conhecido, e que ele vai se referir àquelas pessoas que quebram um determinado padrão, vamos dizer assim, né? Aquelas expectativas que estão vinculadas ao grupo, né? Do qual elas têm uma origem, e elas acabam rompendo com aquilo. E nesta série específica, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, né, algumas vivências que eu tive enquanto estudante e que me auxiliaram a chegar até onde eu estou. Para quem não sabe, eu comecei a lecionar no ensino superior quando eu tinha apenas 22 anos. Então foi muito jovem, eu já estava dando aula em faculdade, em universidade, e muitos alunos ficavam surpresos, né, devido à questão da minha idade, eles achavam aquilo bastante incomum. Mas eu vivi algumas experiências que me propiciaram isso. E uma delas é justamente o assunto do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre monitoria, que é um programa, né, que muitas universidades têm esse programa, porque existe um tripé dentro do ensino superior, que a gente chama de ensino, pesquisa e extensão. Geralmente, a maioria dos estudantes vive apenas o tripé do ensino, que é ali na sala de aula, tendo aquelas experiências, né, sejam teóricas, sejam práticas, sejam teórico-práticas. Mas existem também outras possibilidades de vivências dentro do âmbito da universidade ou da sua faculdade. Porque sim, existe programa de monitoria em algumas faculdades também. E se você está pensando em ter outras experiências que agreguem à sua formação profissional, talvez a monitoria seja uma dessas possibilidades para você. E o que é esse programa, né? Eu sempre vejo assim, digamos que você está na universidade e vê o povo dizendo, está de monitoria aberto, os professores falando, incentivando os alunos a participar da seleção para monitor, mas muitas vezes você não sabe o que o monitor faz. O que isso vai contribuir para a sua vida? E aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, porque eu também fui monitora quando eu era estudante de graduação e também passei por esse processo seletivo. Então, como é que funciona? A monitoria é você, estudante, acompanhar um professor de uma determinada disciplina do seu curso, ou em um curso afim que aquele professor ministre também. Por exemplo, na área de pedagogia, nós temos algumas disciplinas que outros cursos de licenciatura também fazem. A gente chama de disciplinas pedagógicas. E pode ser que abra um edital de monitoria em que você também possa concorrer para atuar, né, auxiliar um professor em outros cursos. Mas geralmente você vai aplicar a monitoria para o curso que você está cursando no momento. E como é que funciona? Dentro dessas atividades, você vai acompanhar a frequência dos alunos, você vai, pelo fato, né, de você já ter cursado aquela disciplina, porque é esse um dos pré-requisitos para você ser monitor de uma disciplina, você já deve ter cursado ela. Então, você já deve ter um conhecimento sobre aquele componente ao qual você vai concorrer. Então, você vai tirar dúvidas dos alunos, você vai auxiliar o professor no preparo de material das aulas, porque em algumas instituições, o programa de monitoria ele funciona no contraturno ao qual você estuda. Então, se eu estudo pelo turno da manhã,
eu posso concorrer a uma vaga de monitoria para o turno da tarde, porque é o turno no qual eu não estou em sala de aula. Mas eu já vi situações em que o aluno ele pode acompanhar o professor fora da sala de aula, mas não vai ter um acompanhamento dentro, porque o horário da monitoria coincide com o horário em que ele está em sala de aula. E eu acho interessante que é um momento de formação. A gente aprende muito quando nós somos monitores. Como eu estava em um curso de licenciatura, eu estava me formando, né, aprendendo a ser professora. E quando eu fui monitora, por exemplo, eu aprendi como é que você fazia uma prova, eu aprendi como é que você prepara um material de aula, porque a minha orientadora de monitoria, ela teve esse acompanhamento junto comigo. Eu estudava os textos que ela passava, porque eu precisava tirar as dúvidas, né, dos alunos da turma. Quando eles me mandassem mensagem, então eu tinha um horário em que eu poderia atender esses alunos, eles poderiam me mandar mensagem, poderiam marcar um horário comigo, explicar algum trabalho que a professora tinha feito, conversar com aqueles alunos que estavam, né, com uma quantidade de faltas já chegando no limite que é permitido. Os alunos faltavam, eles entravam em contato comigo também, né, para fazer essa justificativa e fazer essa mediação, né, por A mais B, é uma mediação que a gente vai fazer entre o professor e a turma. E aí eu tinha a ficha de frequência, que a professora assinava, né, ao final de cada mês, eu precisava enviar o relatório dessas atividades. O que eu vejo que a monitoria contribuiu para a minha formação? Primeiro, porque eu conheci o outro lado da sala de aula. Você tem uma visão de professor e tudo muda quando a gente muda a perspectiva. A visão que a gente tem enquanto aluno é uma determinada visão. E quando nós estamos do outro lado da mesa, sendo o professor ou acompanhando o professor, a gente realmente vê, né, que o processo de ensino ele é muito mais complexo, né, e tem muito mais variáveis do que a gente pensava. Então, eu desenvolvi também um pouco dessa questão de empatia, porque eu era uma pessoa muito carrasca. Eu lembro que a professora, ela fazia a prova, ela tinha uma chave de respostas. E eu ajudava nesse processo, né? Teve uma vez só que ela fez isso comigo, que foi corrigir uma prova, né? Ela me deu a chave de respostas e aí eu fui fazendo a correção e depois ela pegou, né, e foi ver a correção que eu tinha feito. E ela disse assim, nossa, você é muito dura, assim, nas suas correções, você precisa relevar mais, compreender mais o que o aluno está ali tentando escrever, principalmente nas questões subjetivas, né? E aí eu comecei a mudar um pouco o meu olhar sobre a avaliação, porque para mim eu era 8 ou era 80. Não tinha, assim, uma outra possibilidade. Então eu aprendi, né, a olhar para os meus alunos e a pensar nas suas dificuldades, a fazer uma avaliação de forma mais humana, né, de uma forma mais geral, não olhar somente para aquele momento, aquele retrato, né, que a prova escrita estava trazendo, mas também de pensar como é aquele aluno na sala de aula, quais são as dificuldades que ele enfrenta. Isso me ajudou e ajuda até hoje. Eu comecei também a me interessar pelo universo do ensino superior, porque até então eu tinha uma expectativa de trabalhar com educação infantil. E aí eu conheci uma outra possibilidade, né, que se eu continuasse desenvolvendo, né, os meus estudos, eu continuasse dentro daquele processo, fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado, eu poderia ingressar também no ensino superior. E aí eu comecei a ver uma outra possibilidade de campo de atuação para mim, porque até então a minha visão estava um pouquinho limitada dentro dessa perspectiva. Também desenvolvi habilidades de relacionamento. Não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Dentro, né, da monitoria, eu comecei a trabalhar esse meu lado, porque eu precisava conversar com os alunos, eu precisava interagir com eles de alguma forma, para poder melhor acompanhá-los dentro desse processo. Então, eu precisei, de fato, aprender um pouco sobre essa habilidade, desenvolvê-la e colocá-la realmente em prática. Isso foi me ajudando ao longo de todos os anos seguintes. Se vocês estiverem ouvindo uns barulhos estranhos, é o meu doguinho, que tá aqui também participando desse vídeo. Não tenho muito o que fazer, porque, enfim, né, moramos na mesma casa.
Eu vejo isso também como um ponto muito importante que contribuiu, a minha vivência dentro da monitoria contribuiu para a minha formação profissional. Como é que funciona o processo seletivo? Porque existe um edital e aí você precisa ficar atento quando é que esses editais são lançados. Essas informações geralmente constam no calendário acadêmico. Então, se você ainda não olhou o calendário acadêmico da sua instituição, essa é uma possibilidade, essa é uma coisa que você tem que fazer todo início de semestre. Cadê o calendário? E aí já marca as datas importantes, principalmente as datas de lançamento de editais, como o de monitoria ou de iniciação científica, mas isso eu vou falar em um outro vídeo da nossa série. E aí esse edital terá a questão da quantidade de vagas, se aquela monitoria ela será remunerada ou não, porque você pode vir a ganhar uma bolsa para você atuar como monitor. Qual é a disciplina e os critérios para você poder concorrer. Então você precisa ter um currículo Lattes. Posso fazer um vídeo sobre isso para vocês, que é a identidade acadêmica de todo estudante de graduação, de todo professor, né? Nós temos aí o currículo Lattes, onde nós colocamos as atividades que nós desenvolvemos. Também tem um requisito que é a questão da sua média, né? O seu índice de rendimento acadêmico também é um requisito para que você possa concorrer. Pode vir a ter uma prova ou não. E aí essa prova será relacionada aos conteúdos daquela disciplina a qual você pleiteia uma vaga. Então você vai fazer uma prova para mostrar que você realmente aprendeu os conteúdos. Em relação às notas, pode ser uma soma do seu rendimento acadêmico com a média que você tirou na prova, com a nota que você tirou na prova, feito uma média, e aí vai haver uma classificação dos candidatos àquela vaga em específico. Você faz essa sua aplicação, né, junta os documentos necessários e aí começa a participar desse processo. Eu já vi alguns editais que incluem, inclusive, a entrevista. Inclui, inclusive, é ótimo, mas, enfim. Releva que são o quê? São quase 11 horas da noite. E aí, o que acontece? Pode haver uma entrevista com o orientador daquela disciplina e você vai conversar com ele vai conversar com você, na verdade, né, sobre as suas vivências na universidade, sobre o que você aprendeu quando cursou aquela disciplina. Em alguns editais, inclusive, dão um tempo específico, então, às vezes pode aparecer o seguinte: você deve ter cursado essa disciplina em até 3 períodos anteriores. Tem alguns editais que podem colocar essas regras, não são todos também. Também não são todos que vão oferecer uma remuneração em troca dessas atividades desempenhadas. Eu já vi instituições particulares onde há, por exemplo, abatimento na matrícula. Então, existem alguns incentivos para quem faz esse tipo de trabalho. Em que isso vai contribuir? Para além desses benefícios, dessas aprendizagens que eu já contei para vocês, a monitoria também é um dos pontos que pode aparecer em seleções de concurso para professores. Até hoje em dia, eu uso meu certificado de monitoria da minha graduação, que eu fiz, se eu não me engano, em 2013 e 2014. Você ganha um certificado de tantas horas, comprovando que você desenvolveu aquelas atividades, e isso vem, né, isso passa a ser bem visto em seleções de concurso, porque vão ver, olha, aquela pessoa não foi apenas estudante, né, também participou de iniciação científica, de PIBID, de residência pedagógica, de monitoria. Então, são habilidades que eles vão observar, as instituições, elas vão estar atentas, né, a candidatos, a perfis que têm essas habilidades ou que participaram dessas atividades. E você acaba conseguindo alguns pontinhos também, né, 1 ponto, 2 pontos. E numa prova de títulos, uma prova de currículo, em que essa atividade pontua, porque tem a questão de tempo de sala de aula, publicação em artigos, de revistas, de eventos, resumos, capítulos de livro,
diferentes atividades e produtos que você pode desenvolver enquanto estudante ou enquanto professor, também entra essa questão de qualificação profissional. Esses são alguns dos pontos que eu gostaria de mencionar aqui em relação, né, à vivência, essa experiência que é a monitoria. Para mim, eu aprendi muito, né, cresci bastante enquanto estudante. Eu aprendi a ser mais disciplinada, aprendi a ser mais organizada, porque eu estava ali auxiliando uma professora, então eu precisava me organizar também. Aprendi a ter foco, porque eu precisava estudar não só para as minhas disciplinas, mas também eu precisava estudar para poder desenvolver a minha atividade, né, como se era esperado. E tudo isso agregou, não só na minha formação profissional, mas também na minha formação enquanto pessoa. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, esse vídeo já está terminando, é que participem de tudo que vocês puderem dentro da universidade. Vocês não vão se arrepender. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas tentem experimentar tudo que aparecer para vocês, né? Não foquem somente em um programa específico. Ah, vou fazer monitoria, eu vou fazer monitoria para sempre. Ah, é PIBID, eu vou fazer PIBID para sempre. Tente diversificar para você descobrir o que você gosta, para você se desafiar, para você aprender coisas diferentes. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter participado, né, de ter tido essa experiência, porque hoje eu vejo que ela contribuiu para mim e eu vejo a diferença que isso faz nos meus alunos, né, em termos de atitudes dentro da sala de aula, atitudes em relação à produção de artigos, participação de eventos, a visão que eles têm em relação ao próprio processo educativo. Então não ganha somente o professor que está ali ajudando, né? Mas ganha também o aluno que participa, principalmente o aluno. Não deixem passar essa oportunidade. Se apareceu, participe, se informe, busque saber como é que funciona, né? Quando o edital é lançado, quais são os critérios e já tente se organizar de forma que você possa concorrer e você possa conseguir, né, pleitear a sua vaga, porque seria muito bom se todo mundo tivesse vaga para todo mundo, mas infelizmente não tem. Então se organize e se prepare para a seleção. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha tirado algumas dúvidas, algumas curiosidades que vocês tenham tido em relação a esse programa, que é o da monitoria. E aguardem nossos próximos vídeos. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, podem colocar aí nos comentários, que eu vou ficar de olho. Então até a próxima e tchau!